Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia ainda mais especial. Vamos lá? Bom dia, queridos. Eu não sei quando você vai estar acessando essa informação aqui, em que dia vai ser isso, em que dia, em que mês, em que ano, em que lugar do planeta você vai estar, em que cidade, em que país, eu não sei. Eu só sei que eu quero te dizer que nesse momento seja mega bem-vindo, porque nós estamos em mais um dia em que o Senhor nos traz para receber uma mensagem especial dele. Bora nessa? Nosso dia mega especial. Obrigada, Pai. Que você possa já ir se concentrando do lado daí, pega o teu papel, pega a tua caneta. Te agradecemos, te agradecemos, te agradecemos pelo abrir dos nossos olhos por cada uma das coisas que o Senhor faz na nossa vida, que o Senhor alinha ainda mais os nossos passos, Pai. Nos recebe, nos traz pertinho de Ti, Senhor. Nos coloca bem juntinho de Ti para que a gente não se confunda no meio do caminho, para que nem as melhores partes do nosso caminho, nenhuma das maravilhas do nosso caminho possa nos roubar da Tua presença. Nenhuma das dores, nem dos medos, nem dos desconfortos possam nos levar para longe de Ti. Senhor, não permita que o medo da rejeição nos faça ir para algum lugar, que a gente evite de falar o Teu nome, evite de dar o bom exemplo com o nosso comportamento, evite de dar o nosso testemunho daquilo, das maravilhas que Tu fizeste na nossa vida, Senhor. Não permita que nós possamos, por acaso, deixar de dar o testemunho daquilo que Tu fizeste na nossa vida, porque seria impossível acontecer pela força do nosso braço. Não teria como isso acontecer pela força do nosso braço. Só tinha como acontecer com o Teu resgate, com o Teu amor, com o Teu cuidado, com o Teu transbordo. Porque Tu fostes lá e a Tua misericórdia nos alcançou, porque Tu nos escolheste da mesma forma que Tu nos atraíste, Senhor. Seria impossível fazer alguma outra coisa por nós, porque nós quisemos, porque a gente tinha dito e decidido que era alguma coisa, Senhor. Nós não somos nada. Nós somos uma poeirinha, uma poeirinha. Nos lembra disso, Senhor, a todo momento. Nos lembra disso para que a gente possa estar a todo momento no lugar que a gente precisa estar, que é aos Teus pés, que é glorificando o Teu nome, que é fazendo acontecer através de nós tudo aquilo que o Senhor quer que aconteça. Não é pela nossa vontade. Não alimenta, Senhor, a nossa vaidade, Pai amado. Não permita que a nossa vaidade possa se tornar o nosso maior algoz, Senhor. Nos recoloca, nos reposiciona, nos lembra que os aplausos não são para nós. Nos lembra que os aplausos, eles não podem nos distrair, assim como as críticas, Senhor. As críticas também não são para nós. As críticas não são para nós, as críticas são todas aquelas mensagens que querem levar as pessoas a poder se distanciar do caminho que Tu tem para cada uma delas. Que Tu tem, porque se elas ouvirem o que nós estamos falando da Tua mensagem, se elas receberem no coração delas, se elas crerem naquilo que aos olhos delas agora parece impossível, se elas permitirem que elas não mais se façam ter que caber na limitação das circunstâncias delas, Senhor. Se elas permitirem que isso aconteça, elas vão viver coisas maravilhosas e gloriosas como nós fomos vivendo a cada etapa. Porque nós não somos ingênuos, queremos ter um coração o mais puro possível, um coração mais inocente possível, mas não somos ingênuos. Nós sabemos e lembramos a todo momento que o Senhor virou para cada uma de nós e disse: pega a tua cruz e me segue. Pega a tua cruz e me segue. Eu não vou dar céu de brigadeiro para ninguém, mas quando você pega a sua cruz, isso é sinal de que eu e você subimos cada vez mais o nosso nível, a nossa capacidade de fortaleza, de resistência, de perseverança, porque a nossa cruz nos treina. A nossa cruz nos treina e nos habilita a poder auxiliar, a poder ensinar quem vem após nós, a poder auxiliar todos aqueles que têm uma cruz do mesmo tamanho que a nossa ou até menor do que a nossa. Nos possibilita poder auxiliar aquelas pessoas que por acaso têm uma cruz maior do que a nossa. Eu não entendo ainda o peso daquela cruz, porque ela é maior do que a minha. Eu não entendo, mas eu posso auxiliar. Eu posso auxiliar. Por quê? Porque eu consigo ter pelo menos alguma noção e alguma dimensão
sobre o que aquela pessoa vive quando ela faz a parte dela, ainda que no meio dos desafios, ainda que passando pelas tribulações, ainda que atravessando as adversidades, Senhor, porque Tu não nos prometeste céu de brigadeiro, nós não precisamos deles. Nós somos as peixinhas, Senhor. Nós somos Tua imagem e semelhança e como filhas amadas de Deus, porque não queremos abrir mão desse lugar, Senhor. Não queremos abrir mão do nosso lugar de filhos amados Teus. E como Teus filhos amados, nós somos essa imagem e semelhança. Tu disseste que aquilo que o nosso irmão, o nosso maravilhoso irmão, Deus Filho, veio aqui e fez. Ele disse que nós também faríamos isso e muito mais se tivéssemos a fé para fazer isso acontecer. Se tivéssemos o tamanho da fé para poder fazer isso acontecer. Instala em nós, aumenta em nós, ferve em nós, queima em nós. Não permite que nós nos façamos nos conformar. Não conformei-vos. Não vos conformais com este tempo. Não vos amoldeis. Que a gente não pegue o molde das circunstâncias ao nosso redor. Que a gente não pegue o molde das pessoas com as suas feridas ao nosso redor. Que os nossos olhos possam estar em Ti, naquilo que Tu disseste que é o plano para a nossa vida, naquilo que Tu definiste para nós e naquilo que Tu nos projetaste para poder viver. Nenhum plano a menos, Pai. Nenhum plano a menos, nenhum plano a menos. Nenhum sonho, nenhuma visão, nenhuma promessa a menos do que aquilo que Tu nos prometeste, do que aquilo que Tu preparastes, e que nós possamos subir dedicadamente todo santo dia o nosso nível para viver algo novo, para acessar algo novo, para sustentar tudo aquilo que Tu já nos entregaste de melhor e mais precioso. Amém, Pai. Quantas coisas você anda concluindo na sua vida? Quantas coisas, meu amor, você anda festejando que você encerrou o ciclo? Quantas coisas você está se comprometendo a gerar do início, a sustentar no meio, a atravessar o desconforto, as dúvidas, os medos do meio, até chegar ao fim, até fazer um ciclo completo e poder desfrutar das benesses, dos benefícios, de finalizar coisas, ciclos na sua vida. É onde a gente está. E nesse bloco que a gente está vivenciando, ele traz as estratégias, né, para a gente poder vencer o mundo. Porque, queridas, Deus é maravilhoso, maior que Deus ninguém, só que eu lembro para mim e para você a todo momento que no mundo jaz o maligno, e disso nós já sabemos, tá? Então, o mundo ele tem dono, só que o céu também, e nós também. E nós também. É uma escolha que nós realizamos, tem um posicionamento a poder ser feito e realizado. Feito e realizado. Então, com base nisso, a gente vai reforçar aqui qual é a nossa mensagem para o dia de hoje, que se chama Use a Armadura Certa. Cadê as pessoas que você conhece, que podem estar sendo abastecidas de renovo, de coragem, de esperança, de alinhamento? Nós precisamos ser estratégicas, meu amor. Deus nos concede estratégias porque Ele sabe o que jaz nesse mundo. Então não adianta você achar que você pode ficar se lamuriando, se vitimizando, achando que as pessoas são ruins, que o mundo é mau. Que o mundo é mau e por isso é tudo tão difícil. Deixa de ser menina, deixa de ser menino, te levanta, vira homem e mulher e vai cuidar do que precisa ser cuidado. Homem e mulher levanta para aprender o que precisa aprender, para moer o orgulho, para deixar de ser ingênuo e começar a estudar, começar a aprender, começar a testar novos caminhos para poder aplicar aquilo que precisa ser aplicado. Poder ter estratégia, meu amor. Existe estratégia em todos os lugares. O mal tem estratégia, levante você e vá aprender a se tornar muito mais estratégica, meu bem, para que você possa realizar aquilo que de fato é para ser vivido e realizado. O céu tem uma estratégia também. Você tem que aprender a receber, você tem que estar aberta para poder receber e você tem que se comprometer em multiplicar, porque Deus está entregando. Deus está entregando. Se você vai receber, vai depender de você se posicionar. E instalar, receber essas estratégias e instalar. Bora lá. Nossa base bíblica. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor. Base, finalmente fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder.
Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Olha só, tudo a ver com a nossa abertura. Pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Olha só, resistir no dia mau e permanecer inabalável, quer dizer que isso não me abala. Depois do quê? Depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Prontidão do que, Jamile? Do evangelho da paz. O que é prontidão? Estar preparado, estar pronto para. Pronto para o que, Jamile? Pronto para agir, pronto para realizar aquilo que for necessário. Além disso, usem. Olha só, ele nos dá esse primeiro pacote. E aí ele percebe que ainda precisa de mais. E ele ainda diz pra gente, além disso, usem o escudo da fé. Oh, gente, maravilhoso demais. O escudo do que, Jamile? Da fé. Cara, olha a beleza da coisa. Porque quando ele fala o escudo da fé, nesse momento ele está me lembrando e te lembrando que a nossa fé é exatamente... O que é a fé, Jamile? A certeza daquilo que os meus olhos não estão enxergando. Por que, Jamile? Porque é uma fé raciocinada. Por que uma fé raciocinada, Jamile? Porque eu escolho. A fé precisa ser uma escolha. A fé é uma escolha. Eu escolho acreditar, mesmo que eu não veja, mesmo que eu não sinta, mesmo que tudo ao meu redor esteja completamente do avesso e o contrário, eu escolho acreditar nas promessas que o meu pai fez. Meu pai me deu. Se ele te entregou a visão, ele te dá a provisão, ele vai te trazer o como, ele vai te fortalecer, ele vai te inspirar, ele vai. Quando, Jamile, tá demorando pra caramba? No tempo apropriado. E eu já te disse, todos os dias eu te lembro disso, esse tempo não é de calendário. Então, Jamile, quanto é? É no tempo que você se fizer estar preparada. É no tempo que você se tornar essa pessoa preparada para poder viver isso. É por isso que nós precisamos do escudo da fé. É por isso que a fé ela é escudo. Porque o que o escudo faz? Me protege. E como é que ele me protege? Com a certeza de que eu escolho acreditar naquilo que os meus olhos não estão vendo, mas o meu pai me prometeu. Olha só, de uma sabedoria absurda, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do inimigo. Por que, Jamile? As setas inflamadas do inimigo é aquele que ele aparece, que alguém do lado de fora ou alguém do lado de dentro. Como alguém do lado de dentro, Jamile? A tua mente. Na hora que na tua mente começam a vir aqueles pensamentos de dizer assim, quem tu acha que tu é, menina? Que isso? Quem tu acha que tu é para estar no meio dessas pessoas? Quem tu acha que tu é para ser merecedora dessa coisa? Quem tu acha que tu é para poder acessar, para poder merecer tudo isso? Para poder falar do teu conhecimento, para poder oferecer o teu produto, para poder entrar nesse lugar, para poder fazer parte desse ambiente, para poder ter esse nível de amizades, para poder falar alguma coisa e ser ouvida? Quem tu acha que tu és? As setas do inimigo são aquelas que ficam jogando na nossa cara, na minha cara e na sua cara, aquelas brechas de culpa. Sabe que nem eu sei o que você fez no verão passado? Porque Deus é aquele que quer que nós confessemos. Porque quando a gente confessa, a gente se arrepende. E quando a gente se arrepende, a gente pode mudar o caminho. E Deus, Jesus nos fala, ele vem na nossa porta e diz assim, cadê os teus acusadores? Quem é que te acusa? Porque a acusação é do inimigo, a acusação é do mal, a acusação é do diabo. Esses são os nossos acusadores. Jesus diz, ei, levanta e segue, levanta e segue, levanta e segue, tu estás perdoada. Daqui, levanta e segue e começa uma nova história. Vai e não pequeis mais. Essa é a ordem que ele nos dá. Então, tudo aquilo que volta e fica batendo na tua porta para querer te, sabe,
te ativar medo, um medo, sabe, gigantesco, um medo gigantesco, uma dor gigantesca, um desconforto gigantesco, uma culpa enorme. Gente, é simplesmente as setas do maligno para poder jogar na sua cara, porque quando você ficar bem balançadinha, você não tem coragem de cumprir a ordem que o meu e o teu pai já te deu. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito. Porque eu vou precisar ir para o combate. Como é que eu vou para o combate? Com a espada. E qual é a espada? A espada sou eu, Jamília, é a minha inteligência, o quanto que eu sou boa, o quanto que eu sou sáfia, o quanto, sabe, que eu sou eloquente. Não, não, querido. Nem eu, nem tu. O único que tem capacidade de constranger alguém, seja eu, seja o outro, seja qualquer pessoa, o único que tem capacidade de constranger e capacidade de convencer é o Espírito Santo. É por isso que ele lembra toda hora para mim e para você que essa é a nossa espada. Essa é a nossa espada. Que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões. Quando ele mandou a gente orar? Quando foi que ele deu a ordem para a gente orar? Em todas as ocasiões. Com toda oração e súplica. Sabe o que é súplica? Pedido. Se você, meu amor, tá achando que... Ai, sabe aquela coisa que a pessoa ainda tá naquele degrau... Ai, Senhor, bem frase de para-choque, né? E bem instagramável, aquela galera que só pega o Instagram para poder escrever, né? Ai, Senhor, nada pedir, só agradecer. Nada pedir, só agradecer. Que pena para você. Você ainda não sabe ser filha. Você ainda não sabe ser filha, porque se você só consegue acessar o degrau do agradecimento toda hora, tu não consegue... Com teu pai e com a tua mãe, tu não pedia nada, não? Todo dia tu olhava para a cara deles e só agradecia? Talvez você não esteja vivendo o que você deveria viver e acessando o que você deveria acessar do meu e do seu pai, porque você não se permite poder ocupar um espaço de filha. Continua aí vivendo só como servo e como serva de Deus, tendo que servir toda hora para Deus, mas não sabe pedir, não sabe receber, não sabe se permitir ser abençoado por Deus por quem você é, não pelo que você faz. Quem te disse que Deus precisa do teu braço? Fazendo toda hora. Quem te disse que tu é tão bom assim? De nos posicionar no lugar certo, para que a gente possa crescer de verdade, para que a gente possa crescer em estrutura dentro de nós, base fortalecida, meu amor. Quanto mais a tua base está fortalecida, vem chuva, vem vento, vem tempestade, vem rojão, não importa o que venha, você resiste muito mais ao tempo mau. Tendo isso em mente, estejam atentos. Olha só, ele mandou a gente ter tudo isso aí que ele mandou, que ele nos falou, ele disse para a gente ter tudo isso na nossa mente. Por quê, Jamílio? Porque a nossa mente é a porta que a gente abre. A nossa mente, as coisas elas não entram pelo nosso coração, elas entram pela nossa mente. A nossa mente manda a mensagem para o nosso coração. Por isso que o nosso caminho de salvação, ele chega na nossa mente. E da mente ele vai, da mente ele abastece o meu espírito, da mente ele abastece as minhas emoções, porque primeiro chega uma imagem mental. Tudo que eu vejo no mundo, tudo que eu ouço no mundo, ele entra em mim através de imagem, comunica para o meu cérebro. E quando o meu cérebro enxerga uma determinada situação, ele dá um significado para aquilo que ele está enxergando. E na hora que ele dá um significado, o significado que eu e você damos para aquela coisa, abastece as nossas emoções. Me faz olhar para aquela situação, a forma que eu falo, a forma que eu conto, a história que eu conto daquela situação ali, vai me dizer se eu vou carregar comigo emoções de felicidade, de alegria, sabe? De esperança, de um bom contentamento, ou se por acaso eu vou carregar coisas pesadas, lamúria, vitimização, reclamação, crítica. Ai, nunca nada tá bom. A mamãe dizia assim, quando a gente era menina, né? A mamãe falava assim dessas pessoas. Parece que soltaram um pum no nariz do fulano. Porque de tudo ele reclama. Parece que o nariz dele tá azedo, coitado. Sempre tem uma coisa para reclamar. Interessante, né? Interessante. Bora. Estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Estejam atentos. Ei, meu amor, é para mim e para vocês. É para mim e para vocês. Estejamos atentos e perseveremos. Perseveremos, porque vai ter dia lindo. Vai ter dia que o sol vai estar radiante pra gente, que a gente vai estar cantarolando, mas vai ter também o dia mau. Vai ter um dia lindo e no meio do dia lindo vai chegar um desafio, vai chegar a adversidade, vai bater na nossa porta. Muitas vezes
Vai acontecer isso com quem a gente ama. Com a gente está maravilhoso porque nós nos fortalecemos, nós aprendemos como passar, como atravessar. Aí o mal sai caçando. Ele vai aumentando o raio para ele caçar alguma brecha para poder nos alcançar. Aí em nós ele já não consegue mais achar esse espaço. Aí ele vai e procura por alguém que a gente ama. Alguém que a gente ama e que ainda está enfraquecido. Para procurar qual é a brecha que ele consegue entrar naquela pessoa lá, para usar aquele caminho das feridas que ainda existem naquela pessoa, para poder te atacar, para poder te derrubar, para poder tirar o teu brilho, tirar a tua alegria, para poder te roubar algo. Esteja atenta. Como demorei para entender que minhas lutas não são contra pessoas, mas contra forças espirituais. Cleane, fortalece, Senhor. Como foi difícil olhar além do que os meus olhos estavam vendo e entender que aquela situação desafiadora e de dor na minha vida estava sendo permitida por Deus para que eu aprendesse a me relacionar com Ele. Nenhuma folha cai da árvore sem autorização de Deus. Jamile, eu estou muito doente. Jamile, eu estou passando o pior período da minha vida. Jamile, estou no carro. Jamile, eu estou sem dinheiro. Jamile, eu perdi a perspectiva. Jamile, eu perdi a esperança. Nenhuma folha cai da árvore sem a permissão de Deus. Deus não faz o mal pra gente, mas Ele permite. Por que, Jamile, Deus é mal? Deus não gosta de mim? Deus não vai com a minha cara? Deus me esqueceu, Jamile? Tem algo para você aprender aí. E a misericórdia de Deus te alcança o suficiente para que você possa receber isso na sua mão, para você poder forjar o seu caráter. Forjar o seu caráter. Qual é o aprendizado que você pode olhar e tirar daí desse teu momento mais desafiador de todos até então? Porque passando nessa prova, ela te habilita e tu sobe de nível. Passando nessa prova, eu e você somos habilitados a passar de nível. Estava sendo permitido por Deus para que eu aprendesse a me relacionar com Ele, para que eu obedecesse seus mandamentos, para que eu vivesse em santidade. Você já se sente, se percebe vivendo em santidade? Tu consegue declarar isso sobre você? Fortalecesse a minha fé, vencesse o pecado e acessasse o entendimento de que sem Cristo eu não sou nada. E a minha única fortaleza vem do Senhor. Olha tudo que Ele quer que a gente aprenda quando Ele nos dá as tribulações para nós enfrentarmos. Uau! O mundo nos ensina exatamente o contrário. Crescemos em um sistema que nos manda sermos independentes até de Deus. Olha só isso. Crescemos em um sistema que nos manda sermos independentes até de Deus, que diz que temos poder de realizar todas as coisas que decidirmos realizar por meio da força dos nossos braços e das nossas mentes. Olha que porcaria. Que somos livres para experimentar tudo o que quisermos. Que somos os donos do nosso destino e que merecemos usufruir dos prazeres que a vida tem a nos oferecer. Afinal de contas, ela é passageira. E o que se leva dessa vida é a vida que a gente leva. Quantas mentiras! A mentalidade do mundo não podia ser diferente. Sabemos quem é o príncipe desse mundo, que é o diabo. E tudo que ele deseja para a humanidade é desconectá-la de Deus e dos seus caminhos para assim poder roubar, matar e destruir os planos do Criador para a vida de cada um de nós. Quando eu comecei a aprender e a aceitar que as minhas lutas não eram contra forças... que as minhas lutas eram contra as forças espirituais, fui buscar conhecimento, fui buscar sabedoria, fui buscar conselhos de pessoas com muita autoridade espiritual. Olha o que tu tá fazendo, gente. Aí a pessoa vira e diz assim, ai, Jamile, eu tô passando um período tão difícil. Tu tá fazendo o quê? Tô só falando com Deus. Amigo, meu amor, não seja ingênuo. É claro, eu escrevi ontem. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Clica aqui para poder me seguir. Hoje é dia 39/40, amanhã a gente está finalizando esse ciclo. Se você já faz parte da minha jornada, você já sabe disso. Deus, tem coisas que Deus quer diretamente conosco, é verdade. Mas tem outras, meu amor, que eu e você vamos precisar segurar em mãos peritas, em mãos preparadas, para poder nos auxiliar, nos desenvolver. Não seja ingênuo.
Não seja ingênuo, você vai ter que aprender coisas novas. Então eu estou te falando de conhecimento. Você vai ter que aprender a realizar coisas novas. Eu estou te falando de sabedoria, de pegar o teu conhecimento e botar para rodar, e botar para aplicar. E você vai precisar desbravar novas coisas. Tu vai precisar de conselho. De conselho de gente preparada, porque tá cheio de gente ouvindo coisas de pessoas que nunca vivenciaram, que nunca passaram por isso. E elas falam, gente, quem tem boca fala. É o que eu digo para meus filhos. Quando eles vêm me falar alguma coisa que eles já sabem que é fora, que é absurda, quando eles vêm me reclamar ou se doer por alguém, ai, porque me falaram isso? Eu disse, ei, meu amor, quem tem boca abre a boca e fala aquilo que quiser. Quem tem boca fala, querido. Agora, se isso que ele falou vai prestar, se isso que ele falou vai fazer diferença, se isso que ele falou acrescenta, é outra história. Mas quem tem boca fala. Você está emprestando os seus ouvidos para que direção? Porque lembra, tudo aquilo que eu e você vemos, tudo aquilo que eu e você ouvimos, tudo aquilo que eu e você sentimos, traz uma imagem para minha cabeça. Vem para os meus sentimentos, me acessa, entra em mim. Quando entra em mim, vem para o meu coração. Eu estou enchendo meu coração de quê? Porque a boca só fala do que o coração está cheio. Só então consegui compreender o meu papel, a minha responsabilidade nas lutas que eu estava vivendo. Você já sabe as suas responsabilidades na luta que você está vivendo? O agir das trevas sobre a minha vida e o cuidado e a permissão de Deus diante de todas as situações desafiadoras que eu estava vivendo. De uma maneira muito simples, eu vou tentar passar agora o entendimento que eu tive e como eu tenho aplicado esses princípios na minha vida. Partindo do pressuposto que cada um vive a vida que merece e que eu sou a única responsável por mudar a mim mesma, ou seja, base da autorresponsabilidade. Eu precisei entender que as minhas lutas e dores são frutos das minhas escolhas. Não foi ninguém, fruto das minhas escolhas, dos meus comportamentos, dos meus pecados e dos meus erros. Mais uma vez trago aqui a palavra de Deus que diz, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Gálatas 6:7. E a Bíblia diz que somos tentados e caímos em pecado, porque Deus, não porque Deus nos tentou, mas porque existem desejos maus no meu e no seu coração. Quais, Jamile? O orgulho, a insensatez, a mentira, a inveja, a preguiça e muitos outros comportamentos nos conectam com as forças do mal. É a carta de permissão que eu e você damos para o inferno para ele poder acessar a nossa vida. E quando ele acessa a nossa vida, ele está autorizado a poder roubar de mim e de ti, matar a mim e a ti e destruir tudo à nossa volta. Olha a autorização que tu está dando para o inferno para ele te acessar. A começar pela nossa identidade de filhos de Deus. Então, o primeiro entendimento de que precisamos é sobre a legalidade, a permissão que os nossos pecados dão para o inferno para agir. Os nossos erros nos conectam com o mal, abrem a porta para o diabo entrar e destruir os planos de Deus para nós. O que eu quero te convidar? Olha para o que está acontecendo errado na tua vida. Olha para o que está acontecendo do avesso, negativo, quais são os resultados que você está colhendo hoje, que você olha e diz assim, Jamile, não era essa vida que eu queria estar vivendo. Não era essa vida. Porque onde tiver sinal de prejuízo, bem-vinda, Mandita, onde tiver sinal de prejuízo, onde você estiver pagando um preço, vivendo uma vida que você não gostaria de estar vivendo, ai, Jamile, as minhas contas estão pagas, está tudo equilibrado. Quem te disse que Deus veio para te garantir só sobrevivência? Porque tem gente até hoje que foi instalado nele, nas suas vivências lá de trás, foi instalado nele o aprendizado, ele aprendeu um jeito na vida de sobreviver. E só que ele aprendeu isso, sobreviveu e está até hoje sobrevivendo. Ele não consegue acessar nada melhor. Quando ele vai acessar algo melhor, ele se boicota.
Ele se boicota, ele faz alguma coisa, ele começa a fazer escolhas erradas. Escolha errada de pessoas, de informações, de lugares que vão fazer ele perder aquilo que ele tinha acessado, porque dentro dele ainda cabe apenas aquela dose do sobrevivente, aquela dose daquele que tem que lutar demais. Tudo é muito difícil, tudo é muito pesado, Jamile, porque para mim tem que ser muito trabalho, porque para mim é muito suor, sabe? Porque senão eu não sei, eu nunca aprendi algo diferente. E é com todo o respeito que eu tô te falando isso, tá? Porque eu e você não escolhemos aquilo que foi plantado em nós. Eu e você não escolhemos o que foi plantado na gente. Nós somos vítimas de outras vítimas. Quem gerou isso em nós, com o que fez e com aquilo que deixou de fazer, também era tão vítima quanto nós. A questão é, nesse momento, com a graça e a misericórdia de Deus, eu sou uma mulher adulta e você aí do outro lado me ouvindo também é uma pessoa adulta. E como pessoas adultas hoje, faz parte da nossa realidade a possibilidade de nós podermos escolher. Se eu e você podemos escolher, quais vão ser as nossas novas escolhas daqui para frente? Para que a gente não precise continuar a viver a vida que nós já vivemos até aqui. Se você aprendeu, se a vida te ensinou a se tornar um sobrevivente e você teve que dar o seu jeito de sobreviver, ok. Essa é a tua história e eu respeito. Agora, e se você puder começar a criar em você estrutura para poder ter uma vida cada vez mais leve, cada vez mais leve, cada vez mais feliz, acontecendo naturalmente, fluindo. O que vai acontecer com a tua vida? Que vida é essa que tu vai passar a viver? Como que tu vai poder usufruir, desfrutar e valorizar essa vida que não precisa ser tão doída, tão sofrida, tão desgastante para você poder fazer acontecer? Ora, mas veja que quem abre a porta somos nós, por meio dos nossos pecados e não do diabo. O diabo não tem poder de entrar em nós. Não tem poder de entrar na minha mente. Ele entra com eu abro a porta, você abre a porta, com as nossas feridas, com a autorização que nós damos para ele entrar na nossa vida. Musculatura espiritual, minha amiga, é isso mesmo. O segundo ponto que eu aprendi em meio às minhas lutas foi que o diabo usa a vida de pessoas que amamos muito para nos atingir. Olha só isso. Olha como ele é sujo, ele joga na beira que dá, na brecha que dá, ele vai entrar, ele vai procurar, ele fica nos rondando a todo momento, procurando uma brechinha. Se ele não acha brecha em nós, ele vai procurar uma brecha que ainda possa existir na beira daqueles que nós amamos, porque aqueles têm acesso ao nosso coração, e se ele acessar o nosso coração, ele passa bagunçando tudo. Até porque se não fosse importante para nós, essas pessoas não nos machucariam. Então Satanás usa a boca e a vida daqueles que amamos para roubar a alegria do nosso coração, para nos acusar, para nos confundir sobre o nosso valor, sobre a nossa capacidade, sobre o nosso merecimento. O diabo ama distorcer a nossa visão sobre quem nós somos para Deus. O principal objetivo dele é nos colocar na cadeira de réu, de culpado e de não perdoado. Eita, Senhor, anulando o que Jesus fez na cruz por mim e por ti. Meu terceiro entendimento foi de que Deus permite que tudo isso aconteça. Deus permite, tá? Deus não está de olho fechado, Deus não se esqueceu, Deus não foi dar um balão e deixou solto ali o parquinho. Deus permite, porque Ele sabe que a isca que Satanás usa para me derrotar pode me transformar. Pode ser fonte de transformação, pode se tornar uma fonte tremenda de edificação da minha fé, no maior catalisador das transformações do meu e do teu caráter, e fortalecer a nossa jornada de busca por Deus. Quando eu olho para a minha vida e para os problemas que eu tive no meu casamento, por exemplo, eu vejo com clareza os 3 passos que eu acabei de citar. Vejo os meus erros e meus pecados, o orgulho que guiava meus comportamentos e a identidade completamente distorcida que corrompeu o meu caráter e me fazia destruir o meu casamento com as minhas próprias mãos e fazer o meu marido infeliz. Gente, esse eu ensino direto para os meus filhos. Você nunca vai ver uma pessoa fazendo mal para o outro que ela não seja uma pessoa extremamente infeliz. Pode ser que ela maltrate o outro, pode ser que ela grite com o outro, pode ser
que ela seja grosseira, pode ser que ela se faça indiferente, não sei, de alguma maneira ela pode fazer algo ruim para os outros, mas não existe uma pessoa que esteja entregando algo ruim, algo mal, que seja feliz. A primeira desgraça já aconteceu passando nela, passando através dela. Esteja atenta para que isso não esteja acontecendo dentro de mim e dentro de você. Se você, por acaso, está se percebendo com excesso de pessimismo, a desgraceira já está rondando aí dentro de você. Se você está pessimista, se você está chamando de perfeccionismo, ai, Jamile, porque eu sou muito perfeccionista e ainda assim vai desce disso, meu amor. O cão te pegou e te enrolou todinha que nem uma serpente e tá te espremendo todinha, que daí você não passa. Tá chamando de perfeccionismo. Perfeccionismo é vício, tá? É vício emocional. É vício em crítica. Aquela pessoa que foi tão criticada e que escutou pra caramba lá no início da vida dela, não faz mais do que a tua obrigação, cresceu achando e está hoje sendo adulto, vivendo aí, entregando o seu melhor toda hora, estudando desesperadamente para aprender alguma coisa a mais que ela ainda não consegue, que ela entrega, mas ainda não se vê realmente valorosa, que não consegue se enxergar realmente qual é o seu valor. Cobra baixo, não recebe o que deveria receber, não é honrada nem em prosperidade financeira, não é paga, não é remunerada do jeito que era para ser, porque está distorcida a sua imagem. Meus erros foram a porta aberta para mim mesma, que o diabo usou. Aliás, deixa eu até corrigir aqui. Meus erros foram a porta aberta por mim mesma, que o diabo usou para entrar e me atacar com a minha autorização. Olha o que a gente faz. Cara, a gente abre a porta, a gente deixa ele entrar. Ele entra e faz uma bagunça e fomos nós que autorizamos. Acredito que o divórcio com data marcada para acontecer e as críticas do meu marido foram uma dor diária permitida por Deus. E eu a usei para me colocar no caminho de restauração de vida. Os planos do inferno de destruir a minha família foram a isca que eu mordi. Mas eu consegui soltar a tempo de salvar a minha vida, meu relacionamento com Deus, transformar o meu caráter e ainda salvar o meu casamento. Jamile, fulaninho reclama de tudo, Jamile. Meu Deus do céu, como é que pode um negócio desse? Pois é, querida, como é que pode um negócio desse? É tudo isca que o diabo vai jogando para você. Quem você acha que é seu inimigo não é seu inimigo. Não é seu inimigo. Pode ser a fonte de libertação se você souber usar da maneira correta. Bem-vinda, Estelita. A Cleane, eu creio que tudo se restaurará. Bem-vindas, queridos. O que parecia ser o fim foi o começo de uma jornada de conexão com Jesus tão forte e verdadeira que transformou tudo na minha vida. Tudo na minha vida. Dose de consciência pra gente, queridos. Olhando para a minha jornada até aqui, para o meu processo de transformação, consigo perceber que a estratégia que tem me sustentado e me feito vencer o mal foi a decisão de todos os dias me revestir da armadura de Deus. De uma maneira muito prática, nos revestir da armadura de Deus é criar um estilo de vida em que escolhemos a verdade e não a mentira do diabo. É nos protegermos com uma fé inabalável naquele que morreu para nos dar a vida eterna na sua presença. Jesus. É conhecer, viver e abrir a boca para anunciar o evangelho da paz. É usar a palavra de Deus como arma para combater o mal. Usar a armadura é também colocar o capacete da salvação, que como todo capacete protege a nossa mente, a nossa cabeça, né, que é a nossa mente, e blinda os nossos ouvidos para aquilo que não vem de Deus. E por último, construir um estilo de vida de redenção. Um estilo de vida que construa em nós rendição, no qual caminhamos pelos nossos dias na presença de Deus, por meio da oração e da súplica, orando e pedindo, orando e pedindo, orando e pedindo. Eu acredito que na prática esse é o caminho. Esse é o estilo de vida que nos fortalece no Senhor e no seu poder para poder vencer toda a estratégia do inferno, de roubar a vida plena e abundante que Deus tem para a nossa vida. Essa é a conduta para que sejamos revestidos da armadura de Deus. Mas reforço que o mal só tem alguma ação na nossa vida se nós permitirmos, por meio dos nossos pecados e da nossa frieza espiritual. Tá te achando tão boa?
Tu tá te achando tão boa zona. Vai dar certo, Jamile. Ah, vai dar certo. Deixa de ser ingênuo, deixa de ser prepotente, deixa de ser arrogante. Deixa de ser ingênuo, prepotente e arrogante. Não vai dar certo. Se você não tiver aliançada, porque o orgulho que ainda existe vai entrar sem você nem perceber. Sou eu e você que abrimos a porta, o mal entra pela nossa permissão. E na hora que ele entra, ele sai bagunçando tudo, porque eu e você permitimos. Fomos nós que permitimos. Como, Jamile, com a tua frieza espiritual, quando você se afasta, quando você não se conecta, quando você não faz o que precisa ser feito, quando você não está ali se abastecendo na palavra, falando com Deus, ouvindo de Deus, pedindo diretamente, quando você, por acaso, não consegue entender, se colocar num papel de submissão, você diz assim, não, eu não vou escutar ninguém não. Aí você não aceita. O seu ego não se permite ser liderado. Ninguém pode te mandar. Ai de quem tiver coragem de te falar alguma coisa, né? Você é nobre demais. Você é bom demais para alguém te falar alguma coisa. Não tem capacidade de ser liderado. Se você não tem capacidade de ser liderado, você nunca vai ser uma líder de excelência. Nunca vai ser. Ai, mas eu sou boa pra caramba. Quem tu acha que eu sou? Você só vai até esse degrau aí. Quem te disse que Deus só tinha isso pra ti? Só que se você não tem capacidade de poder se subordinar e receber ordens e seguir, receber ordem quer dizer eu cumpro aquilo que é para eu fazer. Eu não faço porque eu concordo. Porque na hora que você faz porque você concorda, meu amor, não tem obediência nenhuma. Isso daí é fazer a tua vontade. Você já queria, você foi lá e fez aquilo que você queria. Obediência fala daquilo que é contrário à minha vontade. Eu não queria, mas ainda assim eu fui lá e fiz. E ainda assim eu obedeci exatamente o comando. Isso é obediência. Na hora que a ordem que estão me dando casa certinho com a minha vontade, não tem nada de obediência nisso, tá? É só uma mera realização da sua própria vontade que veio de uma outra voz. Só isso. Cuidado com a arrogância, com a prepotência. A frieza espiritual rouba muito de nós. Muito de nós. Certa vez eu vi um filme que dizia, quando você se torna muito importante para Deus, automaticamente se torna muito importante para o diabo também. Eita! Então não se engane. Eu tô trabalhando isso com vocês direto, a semana inteira. Desde a semana passada eu tô lembrando isso para vocês. Inclusive, esses dias eu escrevi isso com muita clareza. A partir do momento que você se posiciona, você ganha um novo nível em Deus. Você ganha uma nova importância em Deus. A artilharia vai subir. A artilharia, espere, saiba que vai vir mais tiro, porrada e bomba. Ai, Jamile, porque, meu Deus, ei. A partir do momento que você se posiciona em Deus, a partir do momento que você assume uma postura, uma nova postura de avançar em nome dele, o mal já está sabendo disso também. Tu sabe quantas pessoas você vai arrastar para o bom caminho com o teu exemplo, com a tua boca, com o teu testemunho, com o teu novo jeito de viver? O mal sabe disso também. O mal sabe disso também. Então não se engane, quanto mais centrado na vontade de Deus e na obediência do que Ele tem mandado você realizar, mais será mais será alvo dos ataques de Satanás para tirar o teu foco do alvo, que é Cristo. Sobre isso, Jesus nos deixou um recado. Eu lhes disse essas coisas para que em mim tenham paz. Nesse mundo, vocês terão aflições. Olha o que eu lembro constantemente. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham um bom ânimo. Eu venci o mundo. Eu venci o mundo. O mundo já foi vencido. O mundo já foi vencido. Só que se você não tiver aliançada no lugar certo, você se perde. Eu e você nos perdemos. Essa é a nossa missão nessa terra. Viver a vontade de Deus, cumprir os seus mandamentos, amá-lo sobre todas as coisas, amar ao próximo como a nós mesmos, glorificar a Deus com a nossa vida. Nosso exemplo precisa apontar para Cristo. Por onde andarmos, temos que falar do amor dele por nós e assim fazer mais discípulos. E para finalizar, resistir ao diabo, que é vencendo o pecado, né? Pois assim ele vai se afastar de nós.
Lembra? Resistir ao diabo e ele corre, ele se afasta, ele vai embora. Por quê? Porque nós resistimos. Porque nós estamos muito bem posicionadas. Que ainda que ele jogue isca, ainda que ele procure brecha na gente, ainda que ele venha por quem a gente ama, mas a gente resiste. A gente resiste, a gente resiste. Chega uma hora que ele vai embora, que ele consegue enxergar aí bem aqui, não consigo mais acesso. Só que isso é vigilância. Como dizia a minha amiga Rita, não é vigilância do todo dia, é vigilância do todo instante. Porque na hora que você abre guarda, que você baixa a guarda, ele entra. Baixou a guarda, ele entrou. Baixou a guarda, ele entrou. Na hora, e somos eu e você que abrimos a porta. O diabo não mete, ele não tem autoridade para meter o pé na nossa porta. Quem abre a porta e chama ele para entrar somos nós. Somos nós. O que está do avesso aí na tua vida? O que está acontecendo fora daquilo que era para estar acontecendo? Preste atenção. Com muita humildade e verdade no seu coração, olhando para os teus hábitos espirituais de hoje, será que você tem caminhado realmente vestido com essa armadura de Deus? Entenda que nos vestimos dela quando falamos a verdade, quando vivemos em justiça, quando conhecemos, vivemos e anunciamos o evangelho da paz, quando buscamos fortalecer todos os dias a nossa fé em Jesus e cremos em suas promessas para todos nós, seus filhos. Quando vivemos uma vida com o coração quebrantado de amor e temor a Deus. Quando nos rendemos aos seus pés em adoração, oração e súplica. Olhando para todos esses comportamentos que te vestem da forte e inabalável armadura de Deus, começa a pensar aí, quais são as partes da tua armadura que estão faltando nesse momento na sua vida, hein? Quais são as que estavam faltando até hoje, só que a partir de agora você decide buscar para poder torná-las parte do teu estilo de vida espiritual. Sendo assim, se tornando assim alguém mais forte, blindado, pela bela armadura dourada que Deus colocará na tua vida, à medida que o buscar em espírito e em verdade. Você vai ser convidado quando a gente acabar aqui essa oração para você poder escrever depois isso. Separa um momento do teu dia para você escrever quais são esses elementos de armadura que está faltando em você para você conseguir enxergar quais são os hábitos espirituais que você vai precisar se comprometer para poder ativar e acessar toda a força e todo o coração. Buscar com toda a sua força e com todo o seu coração. Preparados, queridas? Então, amores meus, esse era o nosso dia de hoje para que a gente possa ser abençoado e viver o nosso melhor formato. Que vocês tenham um dia incrível. Que vocês estejam com o coração de vocês completamente abastecido com a certeza e o posicionamento dessa armadura. Quem pegou aqui? Quem pegou coisa forte? Quem está tomando decisões aí? Quem pegou coisas muito claras? Solta aqui, escreve aqui, Jamile. Eu escolho, eu decido me vestir da armadura de Deus. Minhas queridas, minhas amadas, bora orar? Quem se sentir à vontade, feche os seus olhos. Feche seus olhos nesse momento, respira bem fundo, puxa pelo nariz, solta pela boca. Paizinho, nosso Pai, Pai amado, ô Senhor. Pai, Deus Todo-Poderoso, como nós te amamos, Senhor. Nós te amamos, nós te rendemos graça, nós te conhecemos e te reconhecemos como o único caminho que interessa para a nossa vida, o único que pode realmente fazer com que cada uma das coisas faça sentido. É a nossa luz, é o nosso farol, é a nossa estrela, é aquilo que nos atrai, que dá sentido para a nossa vida. Obrigada, Senhor. Obrigada por tu nos ensinares o caminho para a santidade. Os passos que nós devemos seguir na nossa vida para poder vencer, Senhor. Vencer aquilo que ainda está distorcido na nossa alma, Senhor. Na nossa alma. Poder ter uma vida guiada pelos teus princípios e pelo teu Espírito Santo, Senhor. Pai, nós te pedimos que o Senhor coloque no nosso coração e na nossa mente a verdade, a justiça, o amor pela tua palavra, uma fé inabalável e submissa à tua vontade para a nossa vida, Pai. Ensina para nós um novo nível de submissão, coloca o nosso ego no lugar certo, Senhor.
Coloca em nós a identidade verdadeira que nós temos que viver e que vai glorificar a Ti, e não mais bater palma para o diabo ou nos fazer abrir a porta do nosso coração para o diabo. Blinda a nossa mente, Senhor. Blinda os nossos pensamentos, os nossos olhos, os nossos ouvidos e recebe a nossa oração e o nosso amor aí, Pai amado. Assim nós estaremos revestidos do Teu poder e assim nós vamos poder vencer o mal, Senhor. É isso que nós te pedimos, Pai amado. Amém. Obrigada, Senhor. Aleluia. Aleluia. Amores, um beijo no coração de vocês. Vamos voar, vamos viver, vamos fazer um dia incrível. Espírito ativado, vai lá movimentar a sua alma. Movimente, abasteça os seus pensamentos no lugar certo, as suas emoções no lugar certo, movimenta o teu corpo. Vai treinar, vai faça algo para gerar o movimento que vai te gerar vida e vai viver o melhor dia da tua vida até então. Amanhã, em plena celebração, nós finalizamos o nosso ciclo no nosso dia 40, na nossa grande festa. Se você está aqui pela primeira vez, passa a me seguir para você poder nos acompanhar. Se você já é do nosso grupo, corre lá para os nossos Mulheres Fortes e Sábias para compartilhar o que queimou em você, qual foi o aprendizado de hoje, o que você está carregando aí com você. Existe um grupo exclusivo onde eu auxilio e alinho mulheres em princípios, em valores e com visão de futuro. Nós temos uma direção clara para nós vivermos. Se você não faz parte desse grupo, me manda uma mensagem no meu direct para eu poder alinhar com você e te auxiliar, segurar na sua mão, te puxar para uma mesa de mulheres posicionadas que estão ali fazendo escolhas ainda melhores a cada dia. Longe da perfeição, longe, inclusive, buscando nos afastar da dose, inclusive, de perfeccionismo. Não somos perfeitas, não queremos ser perfeitas, mas queremos caminhar com Jesus todo santo dia e moldar no nosso caráter aquilo que precisa ser moldado. Beijo no coração de vocês, minhas multiplicadoras. Um beijo também no coração de vocês, mulheres amadas. Vão lá e façam acontecer tudo aquilo que é para acontecer no nosso dia. Beijo!